E eu queria começar o programa de hoje trazendo uma luzinha no fim do túnel. Olha, um alerta para os mais de 50 milhões de brasileiros Caramba! que têm plano de saúde. Uma pergunta para você que está acordando, tomando café. Você sabe todos os detalhes, aqueles todos, sobre o seu plano? Qual é a cobertura do seu plano de saúde? Eu não sei. Por exemplo, o que é que você tem direito no caso de uma internação cirúrgica? Você Xiii, precisa fazer uma cirurgia. O que teu plano de saúde lá diz? Você sabe? eu não sei. Sabe mesmo? Olha, se você sabe, você é um grande privilegiado, porque um grande número de pessoas que, mesmo com plano de saúde, acabam endividadas por causa das contas hospitalares. Ué, mas e o plano de saúde? Mas então, Ué? começa assim, olha, se já aconteceu com você, entra até no nosso site e conta. O paciente chega no hospital, você tem plano de saúde. Tá, Aí o médico, por exemplo, receita o que ele vai precisar. tá. Medicamento, material. Só que alguns itens que o médico diz que você vai precisar Tá. ali no hospital precisam ser aprovados pelo plano. E são itens indispensáveis para o seu tratamento naquele momento. E se o convênio não aprovar, Ah, faz o quê? ué, tem que botar do bolso, tem que Então, pagar. claro, num momento tão delicado como esse, a sua saúde ou a saúde de alguém, da sua família, né, em jogo, você nem pensa nisso, né? Faz o que precisa ser feito. É isso aí. Porque como é que faz, né? Só que depois, muita gente acaba surpreendida por uma conta, mas uma conta, sabe conta boa? Daquelas que a gente não consegue pesada. pagar? Olha só a situação de uma família do interior de São Paulo. Ah, Foi muito comentado, inclusive, na internet. Há 3 anos, um homem de 60 anos foi internado para fazer uma cirurgia no coração num hospital de São Paulo. tá. Né? E num hospitalzão de São Paulo, porque o plano cobria. A família pagaria 120 mil reais Nossa. e o plano, estava lá escrito, reembolsaria a metade. Só que o senhor entrou, houve uma complicação durante a operação e o cérebro desse senhor sofreu uma lesão permanente. Credo, coitado. Aí o paciente que ia ficar só 8 dias internado pela cirurgia, está lá até hoje. Nossa. Ele não fala, ele não se mexe. A dívida com o hospital só está acumulando. Pra vocês terem uma ideia, a dívida, esse é um caso real que está acontecendo agora. Está em torno de 5 milhões de reais. Nossa, Ana. Nós não estamos falando nem o nome do paciente, Caramba. nem o nome do hospital, a pedido da família, já que o caso ainda está na justiça. Mas olha só que impressionante, gente. 5 milhões de dívidas com o hospital. Só pra ganhar na Mega Sena. Pois é, É muita grana. mas pagou o plano de saúde a vida inteira. Caramba, Ana. Agora, o nosso repórter Fabrício Battalim foi conhecer outros problemas. O drama de 2 famílias que entraram na Credo. justiça contra os planos de saúde. No caso da dona Maria de Lourdes, de 80 anos, o filho já está devendo mais de 100 mil reais Nossa. porque o plano negou todas as internações pedidas pelos médicos nos últimos 5 anos. Que isso? Ela tem uma complicação, algumas complicações por conta de uma embolia pulmonar. Tá. E aí você vai ver essa história e vai ver também a história do menino, pequenininho, 2 aninhos, o Guilherme. Ele teve problemas respiratórios graves logo após o nascimento e a família, mesmo tendo plano, foi obrigada a arcar com todos os custos dos procedimentos que salvaram a vida do menino. Mas é uma situação desesperadora. Dá uma olhadinha. Os médicos ainda não descobriram o que aconteceu com o Guilherme depois que ele teve uma crise respiratória com 39 dias de vida e nunca mais saiu da cama. A suspeita é de algum problema neurológico. Hoje, com 2 anos de idade, ele precisa de cuidados em tempo integral. Ele se alimenta por uma bomba, ele precisa, nada por boca, ele não consegue engolir. E depende de um aparelho de ventilação. Esse aparelho é o que auxilia o pulmão dele para ele poder respirar. A mãe não trabalha e o pai músico decidiu fazer suas composições em casa para ficar mais perto do filho. Mas no momento em que precisam voltar todas as atenções para o menino, eles se veem divididos com outra preocupação, a conta do hospital, que o plano de saúde se recusou a pagar. Eu tinha feito um convênio para ele,
porém ele estava ainda na carência. Na primeira internação, eles negaram, o plano de saúde negou. Só que o hospital chegou para mim e disse o seguinte: você tem, a única alternativa é você levar para o SUS ou você internar no particular. O que eu fiz? Interno o menino no particular. A fatura, R$ 79 mil. A família procurou um advogado e conseguiu uma liminar. A justiça entende que não há carência para casos graves como o do Guilherme. O plano recorreu, o processo continua e a indignação também. Eu fico muito triste, sabe? Porque é uma vida, sabe? Vida não tem preço, né? E eles não veem às vezes por esse lado, né? Eles veem mais o bolso. De cada 4 brasileiros, 1 tem plano de saúde. Um contingente de 50 milhões de pessoas que busca atendimento melhor do que o SUS oferece e imagina estar garantido em qualquer situação. Só que não é bem assim. E muitos segurados só percebe que não pode contar com o convênio quando já é tarde demais. No primeiro semestre desse ano, quase 75% das reclamações contra convênios que a Agência Nacional de Saúde recebeu foram por causa de problemas com a cobertura. O José Antônio juntou uma pilha de documentos para processar o plano de saúde que atende a mãe desde a década de 80. Mesmo pagando mais de R$ 4 mil de mensalidade, ela teve várias internações negadas e o hospital sempre manda a conta para eles. De 2010 até hoje, foram aproximadamente, acho que 4 internações e todas com essa negativa, onde eles acham que é um check-up. Quer dizer, que não é uma internação por uma necessidade específica. Acham que ela está indo fazer exames, que ela tá indo eles não cobrem os fazer um exames, check-up. então eles não querem pagar. Ela acaba sofrendo muito mais, porque tem esse problema financeiro ainda, que a gente tem que resolver. Em que valor que está essa dívida? Está em mais de 100 mil. E o meu nome está negativado por conta dessa recusa do plano de saúde. Essa advogada especialista em direito à saúde explica que, por lei, os planos podem cobrar apenas pelo que não está no contrato. Como quase sempre os pacientes só ficam sabendo disso depois da internação, ela recomenda fazer um acompanhamento diário do que está sendo gasto. Uma pessoa da família sempre deve estar em contato com o setor responsável pelo hospital, o setor de autorizações, para ter certeza que o plano autorizou, está tudo certo. Se for uma internação prolongada, de vez em quando ligar no departamento financeiro e perguntar se tem alguma cobrança particular. Deve ser feita uma vigilância da família, um cuidado para que eles não sejam pegos de surpresas, muitas vezes até após a alta hospitalar. Ainda para evitar problemas, ela aposta em uma alternativa que já existe no mercado: os pacotes de internação. Hospital e convênio médico fecham um valor por todo o procedimento, que inclui internação, cirurgia, exames e medicamentos. Se eu vou me internar num hospital para fazer, por exemplo, uma cirurgia de coluna, então o meu plano de saúde com o hospital determinam que para aquela cirurgia de coluna, ele vai pagar, por exemplo, 50 mil reais. E tudo que eu precisar vai estar incluído nesse pacote. Então, economiza-se itens desnecessários, o hospital vai sempre tentar fazer o melhor trabalho, gastando o mínimo possível, né? Desde um esparadrapo até um soro fisiológico, uma luva, e assim os custos podem diminuir na área da saúde. Todo mundo ganha, né? O paciente vai ficar menos tempo internado, o plano de saúde vai pagar menos e o hospital vai ter um lucro maior. Olha, no meu caso particularmente, para mim, eu vou confessar aqui a minha ignorância. Eu nunca tinha ouvido falar nesse tal pacote de internação. Também não. Mas olha, o importante é a gente ficar claro, né, que essa negociação do pacote, né, não envolve o paciente. O pacote é fechado diretamente entre a operadora do plano de saúde, quer dizer, aquela empresa que você vai lá e compra o seu plano de saúde, e o hospital antes da internação. E como o advogado explicou ali na reportagem, o hospital e o plano fecham um acordo. Eles conversam e decidem juntos
quanto custará tudo que envolve o tratamento que vai ser feito. Cirurgia, equipamento, remédios, anestesia, material descartável. E aí o plano de saúde paga esse valor para o hospital. Normalmente já existe uma folga, né, nesse valor acertado para ser usado caso o paciente tenha alguma complicação. Ou seja, até uma possível emergência já é prevista nesse pacote da empresa de saúde com o hospital. E essa é uma prática muito comum em alguns países da Europa e nos Estados Unidos. E o objetivo é esse, que nós contamos aqui, prever antes da realização da cirurgia os valores das despesas hospitalares. E é uma situação complicada. Muito. Porque o paciente já está passando por um momento de absoluta fragilidade. Nada quando a gente fácil. Fica doente, e ainda ele tem que conviver com as dívidas que não estão lá naquele pacote, né? E não no pacote do hospital com a operadora, coisa. mas no seu pacote, né? É aquele contrato Eita, letra miúda. que a gente não vai lá ler, sabe? Você está querendo falar. Aí você vê só quais as condições, Verdade, atende o hospital que você está precisando, que quer, com que idade, com que preço. E aí você acaba não percebendo que se acontecer alguma coisa diferente daquilo que está ali ou que está ali, você não leu, né? A advogada Renata Vilhena Silva, que a gente viu na reportagem do Fabrício, tirou mais algumas dúvidas sobre esse assunto que eu acho que é tão importante e que interessa a todos nós. É um alerta também, né? Para todos nós. Dá uma olhada, roda. O que os planos estão obrigados a cobrir? Desde 1999 está em vigor a Lei 9656. Essa lei tem a previsão de um plano referência. É um plano com as coberturas mínimas obrigatórias para todos os contratos de plano de saúde. Então, tudo que o paciente precisar durante uma internação hospitalar, ele precisa que o plano de saúde cubra, né? Tem a garantia desse tratamento. Por exemplo, uma prótese ligada ao ato cirúrgico, os materiais descartáveis, medicamentos, anestesia, tudo que o paciente precisa, ele tem a cobertura prevista em lei. Quais são os prazos de carência? Para urgência e emergência médica, carência de 24 horas. Então, contratou, passou 24 horas, você tem direito, sofreu um acidente de carro, você tem direito ao atendimento de urgência, de pronto-socorro. 30 dias para consultas médicas em consultório. Então, precisa passar num clínico geral, num ginecologista, 30 dias de carência. Procedimentos de alta complexidade e internações eletivas, 6 meses. Tá? E 2 anos é o período máximo de carência previsto em lei para doenças pré-existentes. O que é uma doença pré-existente? Aquela doença que eu tenho conhecimento, que eu sei o meu diagnóstico antes de eu contratar o plano de saúde. O que fazer se o plano se recusar a pagar por um procedimento já realizado? Ele vai tentar conversar com o plano de saúde, tentar reverter essa conta. Se ele não conseguir a reversão dessa conta para o plano de saúde junto ao hospital e for uma conta alta, o paciente vai ter que buscar a justiça e tentar uma liminar para que o plano arque com essas despesas. Dificuldade. Nós procuramos a Federação Nacional de Saúde Suplementar, que representa os planos de saúde, para saber por que tem crescido tanto as reclamações com relação a essa tal cobertura. A federação afirmou que tudo depende de cada plano. Por isso, você, usuário, precisa ler o contrato com muita atenção. Direitinho. E no caso que você tenha alguma dúvida do que está escrito lá, você procure lá o seu plano de saúde antes da internação. A nossa produção também entrou em contato com a Associação Nacional dos Hospitais Particulares. Ela disse que o ideal, para evitar cobranças inesperadas, seria a operadora, quer dizer, a empresa que você contratou o plano de saúde, aprovar ou negar o procedimento antes do paciente ser internado. Pois é. Às vezes esse ok da operadora demora para entrar no sistema e aí o paciente já foi atendido. Aí só lembrando, hein? A Agência Nacional de Saúde reforça que em caso de urgência e emergência não existe a necessidade de autorização. Só que na prática, muitas vezes, não é isso que a gente vê, nem na urgência, nem na emergência. E como a advogada falou, se você tem algum parente nessa situação, primeiro você tem que ir atrás da operadora do plano de saúde,
Depois pode procurar a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que a sigla é ANS, você pode procurar na internet. Caso nada seja resolvido, aí, meu senhor e minha senhora, só indo para a justiça. Aí deu. Né? E para deixar claro, tem sempre um responsável, que quando você vai no hospital, se você nunca foi, graças a Deus, mas Ainda precisa se bem. informar, tem sempre um responsável que assina pelo paciente. Ou é um parente, ou é um amigo, né? A cobrança do que a operadora não pagar vai para essa pessoa. E o nome dela fica negativado. E mais, se o paciente, infelizmente, acaba falecendo, o responsável que assinou a internação continua com a dívida.